O Brasil registrou crescimento de 11% no número de óbitos por causas naturais entre os meses de março e maio deste ano, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados correspondem ao total de registros desse tipo de morte lançados pelos cartórios de registro civil no Portal da Transparência. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Gustavo Renato Fiscarelli, secretário-geral da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, a ARPEM Brasil. Muito bem-vindo, secretário. Bom dia. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso, obrigada. Secretário, vamos começar tentando entender quais tipos de mortes são consideradas naturais. A por Covid-19, por exemplo, faz parte dessa contagem também? Na verdade, nós temos duas situações, né? As mortes tidas como causas naturais, que são aquelas advindas de doenças, né, e eventualmente algum mau funcionamento interno da própria pessoa, e aquelas tidas como as mortes violentas, que são aquelas oriundas de agentes externos, né, então acidentes, homicídios, latrocínios, enfim. No caso da Covid, por se tratar de uma nova doença, então ela se enquadra no critério de mortes naturais. Ok, eu sei que a gente vai falar também sobre esse índice das mortes consideradas violentas, que por acaso caiu, né? Ao contrário do número de mortes naturais, esse número diminuiu. Se o senhor quiser já responder, aliás, a queda nesse número de mortes violentas estaria relacionada à quarentena? É importante falar essa questão das mortes violentas, Adriana, porque nós comparamos esses 3 meses últimos, né? Março, abril e maio, em comparação ao mesmo período do ano passado. E o que se notou é que, a despeito desse crescimento dos óbitos por causas naturais, houve uma diminuição acentuada das causas tidas como violentas, né? Então houve um decréscimo de quase 26%, ou seja, mais que um quarto dessas mortes, dessa tipagem, referente em comparação ao ano passado. E é logicamente que as causas violentas, elas decorrem justamente, em sua grande maioria, dessas relações interpessoais, né? Então, a partir do momento que você está em isolamento social, dentro de suas casas, e não há esse contato, seja em termos veiculares, seja em termos pessoais, então é uma decorrência quase que lógica que essas mortes advindas de crimes, acidentes de trânsito, tendem a diminuir, e foi o que realmente acabou acontecendo. Por exemplo, eu estava dando uma lida na pesquisa, bares fechados, né, esses detalhes desse período agora da quarentena que restringe mesmo a circulação geral das pessoas, pode ter contribuído para esse índice. Muito interessante. Secretário, aqui com a gente participando da entrevista também, o repórter Marcelo Matos, que traz sua pergunta agora. Olá, Adriana, bom dia a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Bom dia, Gustavo, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Esse processo em relação a estatísticas, números, nós tivemos na semana passada mudanças em relação ao Ministério da Saúde, muita polêmica, e desde o início vocês trouxeram aí dados importantes em relação às doenças respiratórias, às mortes em casa também. É possível dizer, então, agora com esses números, de que, claro, há uma subnotificação, há uma dificuldade no Brasil contabilizar de fato as mortes pela Covid-19? Bom dia, Marcelo. Veja, quando a gente fala em subnotificação, esses dados que nós apresentamos no Portal da Transparência, até de forma cogente pelo Observatório Nacional do CNJ, ali constam apenas as questões registrais, ou seja, no Brasil, todos os óbitos realizados, eles devem ser, uma vez atestados por médicos, assentados, registrados no cartório de registro civil competente. E são esses dados que são carregados numa central unificada dos cartórios, mantida pelos cartórios, e a partir desses dados existe essa configuração do Portal da Transparência. O nosso dado é um dado eminentemente registral. Então é muito difícil nós fazermos essa análise quanto a se há ou não há subnotificação.
O que existe é que a gente verifique uma crescente nessa linha, conforme a gente, inclusive, trouxe nessa pesquisa dos últimos 3 meses. Mas asseverar, de alguma forma, que existe uma subnotificação é muito difícil, porque a gente só trabalha com dado que nós temos, que são os dados registrais. Perfeito. E, Gustavo, sobre esse número mais alto agora, nesse período da quarentena, do número de mortes por causas naturais, algum estado no Brasil registrou o número ainda maior? Existe um ranking nesse sentido entre os estados? Olha, Adriana, é importante que se diga, como nós falamos no início, que houve um acréscimo de 11,3% no número de causas tidas como naturais, e houve um decréscimo de 26% nas causas violentas. Então, isso impactou de forma global, considerando todas as tipagens de morte, seja ela natural ou de óbito, em 8,8% de aumento nos óbitos de março a maio deste ano, em comparação com o ano passado. E houveram alguns estados que, de fato, saíram dessa curva da normalidade, inclusive muito além desses 8,8% que foi obtido em termos nacionais. Então, a gente poderia citar aqui, por exemplo, o Amazonas. Ele teve um aumento de óbitos nesse mesmo período em relação ao ano passado de 84,6%. Né? O estado do Ceará, 34,1%. Pará, 28,8%. Pernambuco, 28,7%. Rio de Janeiro, 22,9%. E Maranhão, 21,7%. Esses foram os principais ranqueados. Por outro lado, nós tivemos alguns estados também que tiveram um decréscimo nesses óbitos, que é o caso de Minas Gerais, Paraná, o próprio Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Então, nesse ranqueamento, nós tivemos, assim, estados que, de fato, onde houveram os grandes epicentros da Covid, uma disparada nos óbitos, e aqueles onde houve de alguma forma, um controle mais assíduo ou outras regras, um decréscimo, né? Perfeito. Secretário, vamos a mais uma pergunta do Marcelo Matos. Gustavo, ao longo desse processo, vocês já demonstraram também que houve um aumento em relação às doenças respiratórias, pneumonia, as mortes em casa. Esse é um dado muito importante que demonstra que as pessoas não tiveram nem acesso, né, ao tratamento, e agora também fazer essa comparação que vocês estão fazendo em relação à violência no país. Também houve essa queda e nós tivemos aí o aumento em relação das mortes aí absolutas no país. Qual que é a fonte de vocês para todos esses números e como é que vocês pretendem trabalhar daqui para frente? A gente sabe que a pandemia, infelizmente, pode até passar, mas se fala em segunda onda e também é algo que a gente vai ter que conviver nesse novo normal também. Olha, Marcelo, no primeiro momento, até a primeira parte da questão, é o seguinte: esses dados, eles advêm, como eu disse, de todos os cartórios. Nós somos 7.800 quase cartórios de registro civil espalhados por todos os municípios e distritos do Brasil. E por essa capilaridade e pela necessidade, até obrigatoriedade, da lavratura do assento de óbito até para a emissão da certidão, que é o documento hábil para o enterro, né, o sepultamento, existe, e logicamente todas as obrigações decorrentes e necessárias do registro de óbito. Então existe sim uma taxa muito pequena do subregistro de óbito, né, que são aqueles que não são registrados por qualquer razão. Então, esses dados são alimentados pelos cartórios de registro civil, e esses dados são enviados por uma central mantida por nós, da Central de Informações do Registro Civil, e essa central alimenta o Portal da Transparência. Essa análise dos números, né, não cabe ao registrador nesse momento, né, e nunca terá. O que nós fazemos e que a gente vem tentando guiar justamente esses números como mais uma fonte fidedigna de dados, é que os pesquisadores, os estudiosos, a partir de inúmeros filtros, como você mesmo mencionou, né, as mortes realizadas em estabelecimento hospitalar, em casa,
por Covid, doenças respiratórias globais, né, óbitos globais, que eles possam apanhar esses dados que são fornecidos pelo portal para toda a população de forma muito transparente e que eles possam ali ter um grande instrumento de trabalho para embasar as suas pesquisas, as suas teses e que isso de alguma forma sirva para guiar o Estado brasileiro nas ações de combate, nas ações de profilaxia dessa pandemia que nós vivemos, né? Essa é a função dos cartórios, a produção de dados corretos, fidedignos e que de alguma forma possa estruturar e ajudar o Estado brasileiro no combate a essa pandemia. Ok, e para a gente encerrar, secretário, esse aumento em comparação ao ano passado poderia ser traduzido em números? A gente falou aí em porcentagem, não sei se o senhor tem aí fácil em mãos, como estavam os números dessas mortes por causas naturais no ano passado, nesse período que a gente trouxe aqui a pesquisa, e qual é esse número agora, esse ano? Olha, em números absolutos, viu-se nesse período de 3 meses, houve um crescimento, como eu disse, de 8,8, que correspondeu a 32.248 mortes a mais. Tá. Então, no mesmo período do ano passado, nós tivemos 284.928 mortes, e nesse ano, para esse período, nós tivemos 317.177 falecimentos por óbitos, né, de forma global. Lembrando que a gente está falando do período entre meses de março e maio. Muito bacana, bem interessante a pesquisa. Gustavo, se você quiser encerrar dando algum parecer a mais com relação ao estudo, se não, te agradeço desde já a participação, já fica o convite, inclusive, para o senhor voltar outras vezes, trazer novos dados, quando fizer novos levantamentos. E nós conversamos com o secretário-geral da ARPEM Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli. Obrigada mais uma vez por todas as informações e pelo seu tempo aqui conosco na Jovem Pan. Imagina, Adriana, eu que agradeço, a gente está absolutamente à disposição e os cartórios de registro civil estão aí trabalhando a todo vapor, em plantões, enfim, assistindo a população nesse momento ainda que muito difícil, e que assim continuaremos, e assim que tivermos novos dados, será um prazer poder contar aí com a participação de vocês para a gente divulgar e orientar a nossa sociedade. Que ótimo, muito obrigada de novo, boa terça-feira.